Então vamos lá. Essa página 46 foi a página que nós fizemos, tá? Até a aula passada. Aí nós lemos o texto, Los Toros, Tortura ou Cultura. Estão lembrados? Que é aquele texto que falava um pouco sobre essa prática cultural e que algumas pessoas são contra e outras pessoas são a favor. E aí essas pessoas, ao longo do texto, usaram argumentos para defender, certo? Essa ideia. Aí vamos agora iniciar, abram aí a apostila de vocês, na página 46, vamos iniciar a correção do exercício 5. El texto apunta como são as corridas de touros. Então, lá no início do texto, fala o que é essa corrida de touro aí que se originou aí na Espanha. Então você pode escrever com as suas palavras, mas é bom você pegar e, para praticar a expressão escrita, tentar escrever em espanhol, até porque é uma resposta bem curtinha. Es una fiesta, es una tradición, porque ao mesmo tempo que é uma festa, não deixa de ser uma tradição, que consiste em torear toros bravos en una plaza de toros. El toro y el torero se enfrentan en una lucha que suele acabar con la muerte del toro. Dale? Entonces, básicamente, la tauromaquia é isso. Pode ser corrida. Aqui, quem perguntou aí foi o Matheus? Gente, é porque passa muito rápido aqui. Aí, Matheus, buenos dias. Pode? Pode sim. Mas eu quero que, se você puder, buenos dias, se você puder escrever em espanhol aí, eu prefiro, tá? 6. Lê nuevamente la frase. Vamos ver aí essa frase? En nuestro país, en España, las corridas de toros están cada vez más en entredicho. Eu expliquei essa expressão, a tradução dessa expressão para vocês, quando eu estava lendo o texto. Quando eu falo que uma coisa está entredicho, eu falo que uma coisa está sob suspeita, ok? Então, la expresión destacada en la oración puede ser traducida al português por sob suspeita. Marquem aí. 7. Cuestión 7. Viene la pregunta, ¿verdadero o falso? Recordando que es verdadero si la afirmación está de acuerdo con el texto. La tradición se remonta al siglo XII. Sí, verdadero. B. Actualmente, esse tipo de fiesta está totalmente proibida. Falso, porque nós vimos, embora algumas pessoas sejam contra e haja uma movimentação para acabar com essa corrida de touros, ainda não está proibida, não está totalmente proibida, então é falso. C. Se trata de uma expressão cultural onde assistem solo los valientes. Você até pode chamar de expressão cultural, né? Mas não é uma atração só para as pessoas valentes, não. É aberta ao público em geral, então é falso. E a última, la tauromaquia es considerada uma fiesta nacional em Espanha. Sí, verdadeiro. Seguimos. Alguma dúvida hasta aqui? Todo tranquilo? 8. ¿Por qué se dice que las corridas están cada vez más en entredicho? Porque há cada vez mais movimentos em contra essa tradição. Então, em português, eu falo assim, eu sou contra alguma coisa, certo? Em espanhol, tenho que dizer, estou em contra. ¿Vale? Entonces, porque hay cada vez más movimientos en contra de esta tradición. Entonces, vimos que las personas que defienden la vida de los animales, están totalmente en contra a esta práctica, a la tauromaquia, ¿vale? Entonces, quando en el texto está en entredicho, é porque há personas, há movimentos que estão em contra a essa tradição. Seguimos. El texto
Cuestión 9, chicas e chicos. El texto apunta que há pessoas que são favoráveis à la tauromáquia e outras que estão em contra. Isso aí nós sabemos, certo? Há pessoas que são a favor e que são contra essa prática. Que argumentos cada grupo apresenta? Então, você poderia, nessa questão aqui, tanto colocar em português, mas não fugindo do texto, tem que ser exatamente os argumentos que são usados no texto, e eu acho até mais fácil colocar direto em espanhol, porque é só retirar os argumentos que foram usados. Então, lá, favoráveis, para as pessoas que são favoráveis, quais são estes argumentos? Vamos a ver? Primeiro, asseguram que o trato que recebe o touro não é tão cruel. Então, essas pessoas aí que são favoráveis, elas não acham crueldade, né? É um dos argumentos que elas usaram. Segundo argumento aí, é uma arte. Então, elas também consideram uma arte. E terceiro argumento, defendem que é uma fiesta nacional. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con el texto, tenemos estos tres argumentos. Recordando que aqui são os argumentos usados por las personas que são favoráveis. ¿Vale? E em contra, ou seja, quais são os argumentos que as pessoas que estão em contra utilizaram? A ver, denunciam a prática por la crueldad que implica hacia los animales. Então, aí as pessoas acham que é uma crueldade, tá? Isso que é feito na corrida aí com os animais, né? O touro especificamente. Está em contra de la tauromáquia por considerá-la um cruel assassinato animal. Nós vimos que alguns chegam mesmo à morte, né? O objetivo aí é a luta do toureiro contra o touro. Então, estes são os argumentos, ¿vale? Favoráveis e as pessoas que estão em contra de la tauromáquia. Alguma dúvida hasta aqui ou está todo tranquilo? Alguma dúvida? Dime, por favor. No, tranquilo. Julia, entrou aí, buenos dias. Alguém que entrou agora, pessoal, tem que conferir ainda a questão 5? Fala aí para mim no chat. Pessoal que entrou aí agora. Alguém entrou agora? Precisa conferir aí a questão 5. Página 46. Dime. Ou puedo seguir? Ok. Agora, tenho que explicar sobre o uso de muy e de mucho. Sin embargo, voy a explicar, hacer la corrección, disculpe, de los ejercicios del libro de actividades. Tá? Então, eu tenho que corrigir, antes de explicar o uso de muy e mucho, eu tenho que corrigir aqueles exercícios que eu passei do livro de atividades. Então, eu vou compartilhar agora o livro de atividades. Só um minuto. Lembrando que o livro de atividades lá no final da apostila, deixa eu carregar aqui. Preciso que vocês me informem aí se vocês estão visualizando já. Sim ou não? Sim? Dale, página 20. Atenção, então passei
como roteiro de estudos, exercícios 1, 2 e 3, página 20 e 21 do livro de atividades, tá? Sobre o conteúdo do pretérito perfeito composto, que foi o conteúdo gramatical que eu expliquei para vocês. Entonces, a ver. Cuestión 1. Completa la siguiente frase con la opción adecuada, el pretérito perfeito. Aí temos aí, completa a seguinte frase com a opção adequada. Temos a definição aqui. El pretérito perfeito se usa quando queremos expressar uma ação realizada habitualmente en el pasado. No es esa. Porque é sim uma ação realizada no passado, mas falta alguma coisa aí nessa afirmação. B. Quando queremos expressar uma ação realizada perfeitamente no passado, também não está incompleta. E la C, que é a mais completa. Quando queremos expressar uma ação passada que mantém uma relação com o momento presente. Então, se eu falo assim, este dia, esta noite, esta semana, este mês, por exemplo, esta manhã he hablado, he conversado com mi madre. Vejam, passou, esta manhã a las 7 he conversado com mi madre, he hablado com mi madre. Reparem, passou, eu pratiquei a ação, mas não é um passado que não tem mais uma relação com o presente. Certo? Então, esses marcadores temporais, este mês, esta manhã, oi, eles ajudam a explicação, relembrando a explicação que eu dei, eles ajudam a eu identificar que eu tenho que usar o pretérito perfeito composto. Então, la cuestión correcta es la cuestión C. 2. Completa el crucigrama com os participios de los verbos indicados. Lembrando que os participios, né? Terminação em ido ou em ado para os particípios regulares, tá? E aqui tá bem tranquilinho esse exercício, porque só apareceram os particípios regulares. Não, minto, tem um irregular. Apareceu um particípio irregular. Então, a ver, estudiar. Então, temos aí estudiado, verbo terminado em ar, para formar el participio terminación ado, regular, estudiado. B, leer, leído, leer, leído, terminación en ido. C, decidir, tenemos ahí decidido, dale, terminación en ido. Hablar, hablado, hablar, hablado. Muito bem. Por que esse particípio aqui ele é irregular? Porque se eu fosse tentar seguir uma regularidade de terminação em ado ou em ido, ficaria volvido, né? E soa bem estranho aos nossos ouvidos. Então, é um particípio irregular. Então, volver aí, temos que esse volver é voltar. Volver, temos vuelto. Vuelto, que é el participio. Dale. Todo tranquilo hasta aqui? Dúvidas? Matheus aí tranquilo? Caio, tudo tranquilo? Saudade dos seus comentários, Matheus, das suas contribuições para a aula. Você rir, né? Vamos lá. Questão 3. Eu só passei até a questão 3, página 21. Completa las seguintes frases com o pretérito perfeito del indicativo. Então, vocês estão lembrados aí, eu espero que estejam, que para eu formar o pretérito perfeito, são dois verbos que eu uso. O presente do verbo haber e o particípio do outro verbo, ok? Então, aqui temos este mês, então, marcador temporal, identifiquem este mês.
verbo estar. E como eu sei a pessoa que eu tenho que conjugar? Nosotros. Então, temos aí nosotros, primeira persona del plural. Então, este mês hemos, porque nosotros hemos estado. Dale? Então, este mês hemos estado em Argentina. B. Manuel, uma frase exclamativa, aqui temos el verbo querer. Por que, nesse caso aqui, alguém saberia me dizer, nessa questão B, não está especificado, entre parênteses, qual é a pessoa do discurso que eu tenho que flexionar o meu verbo? Alguém saberia me dizer o motivo? Porque já tem Manuela, isso aí, o nome da pessoa. Porque se fala assim, Manuela é ela, isso aí. Eu espero que todo mundo tenha fixado isso igual a Julie, tá? Manuela, quando eu falo Manuela, eu estou falando ela, só que em espanhol é ella. Então eu já sei que é a terceira pessoa do singular. Então vamos lá, Manuela sempre, verbo haber aí na terceira pessoa, o singular, a. Manuela sempre a. E o particípio do verbo querer, querido. Dessa forma, eu já formei o meu verbo no pretérito perfeito compuesto. Então, Manuela sempre ha querido un Yorkshire, pero ahora dice que no le gustan. ¿Vale? Cuestión C. Este fim de semana, reparem que na frase de Manuela, eu não tenho um marcador temporal. Mas na C e na A eu já tenho marcadores temporais. E eu falei isso para vocês, que eu posso formar o pretérito perfeito composto, se eu não falei, estou falando agora, que eu posso formar o pretérito perfeito composto quando também não há marcador temporal. Então, quando não há marcador temporal, eu também posso usar o pretérito perfeito composto, ok? C. Este fim de semana, qual é o verbo? Verbo visitar, ou seja, terminación en ar, entonces tengo que hacer el participio con ado. Este fim de semana, aí tem a pessoa aí, primeira pessoa, mesma coisa, Julie, só mudou a nomenclatura, é a mesma coisa, tá? É porque ele é do indicativo, são a mesma coisa. Este fim de semana, he visitado, ou seja, verbo haber na primeira pessoa, e o particípio do verbo visitar, visitado a la abuela Carmencita. Se eu fosse traduzir essa frase para o português, eu traduziria assim: este fim de semana eu visitei a avó Carmencita, porque eu não tenho esse pretérito perfeito composto em português. D. Já temos decidir e tu, segunda persona del singular. Então, já é uma frase interrogativa. Já has decidido lo que quieres cenar? Ou seja, você já decidiu o que você quer jantar? Dale? Já has decidido. Aí, verbo haber, flexionado em segunda persona, has. Participio del verbo decidir, decidido. Já has decidido lo que quieres cenar? Já decidiu o que você quer jantar? Muito bem, a B. E, todavia, esse todavia, que significa esse todavia ou todavia? Qual é a tradução? Todavia no. ¿Se acuerdan? Todavia no, ¿qué es? Em português. Ainda, ok? Ainda não li o livro que você me emprestou. Então, todavia no he leído el libro que me prestaste. Então, temos aí verbo haber em primeira persona de singular e participio del verbo leer, leído. Então, todavia no he leído el libro que me prestaste. F. Caio, prestar atenção aqui na aula. Olha os comentários. F. Aún no los chicos. Mesma coisa, ó, quando eu falo los chicos ali, eu já consigo identificar que se trata da terceira pessoa do plural. Então, por isso que entre parênteses aí não há a pessoa.
Então, aún no han llegado los chicos. Esse aún no com acento, ele também significa ainda. Então, eu posso escrever todavia ou aún com acento, tá? Que significam ainda. Aún han llegado los chicos, ou seja, os meninos ainda não chegaram os meninos. Aún no han llegado los chicos. Han aí, verbo haber, terceira persona del plural, e participio del verbo llegar, llegado. Dale? Re, hoy, outro marcador temporal, hoy, desayunar nosotros. Então, para nosotros, verbo haber, hemos. Participio del verbo desayunar, terminação em ar, ado. Hemos desayunado leite com cereais e frutas. O que é desayunar? O que é desayunar? Cenar é jantar. E desayunar? La primeira comida del dia. Que é? Estudamos isso no 7º ano. Lembra lá o vocabulário dos alimentos? Desayunar. Que é? Alguém escreve aí no chat. Que é desayunar? Que é? Café da manhã. Isso aí, muito bem. Então, hoje nós tomamos o café da manhã com leite, com cereais e frutas, ok? H, que é H. Hasta ahora no. Aí o verbo é ver. Segunda persona del singular. Tu. A Juan. Então, vocês vão quedar. Hasta ahora no has visto a Juan. Até agora não viu o Juan. Has visto. Verbo ver aí, ó. Particípio irregular. Visto. E haber aí, segunda persona, has visto, dale? E, la última questão, volver, que vocês já sabem que esse verbo volver é irregular, tá? Ele estava presente aí no exercício anterior, então ficou mais fácil. Nunca, particípio del verbo haber, primeira persona del singular, e, nunca he vuelto a casa después de la medianoche, ou seja, eu nunca voltei para casa depois da meia-noite. Nunca he vuelto. Dale? Tranquilo? Agora les voy a explicar quando utilizo muy e quando utilizo mucho. Fiquem aí na página 26 mesmo do livro de atividades, que eu vou usar esse tópico aqui para explicar para vocês. Ó, esse exemplo aqui, tá? Que ele está bem mais claro do que o outro. Usos de muy ou mucho. Ou seja, quando que eu uso o muy, professor, quando que eu uso o mucho? Em situações específicas. Vamos ver primeiro os exemplos aqui, o diálogo. Has hecho muy bien las tareas de espanhol. Então, a menina está falando aí que ele fez muito bem as tarefas de espanhol. E aí ele vai responder, es que he estudiado mucho. Percebam que em uma situação ela usou o muy. Em outra situação, o rapaz... Calma aí, cara, já vou explicar. E o rapaz usou o mucho. Quais são essas situações? Quando eu uso um, quando eu uso outro? Pessoal, primeira coisa, o muy, ele é invariável. O que significa uma palavra invariável? Que eu não vou concordar com a palavra seguinte, nem em gênero, ou seja, não vai variar para o masculino ou feminino, e nem em número. Não vai variar para o plural ou para o singular. Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar na sua cabeça de vocês, o muy é invariável, tá? Adjetivos. Primeira ocasião em que eu vou usar o muy, antes de adjetivos, ok? Então, quando eu falo assim, ó, mi hermano es muy divertido, el adjetivo aí, ó, divertido. Se é divertido, se é um adjetivo, tenho que utilizar muy, ¿vale? Então, muy divertido. Después, segundo ejemplo, fue un día muy feliz. ¿Dónde está el adjetivo ahí? Feliz.
Dale, e eu sei que antes de adjetivo tenho que utilizar muy. Então, a primeira regrinha aí, eu uso os muy antes de adjetivos. Advérbios, também utilizo muy antes de advérbios, que foi o caso que ela usou aí no primeiro exemplo, quando ela disse, has hecho muy bien las tareas. Isso aí, Matheus, exatamente por ser invariável, que nós podemos usar aí com adjetivo e advérbio, tá? El cine está muito cerca del banco. Olha, o advérbio cerca, que é próximo, né? Que seria o cinema está muito próximo do banco. Se cerca eu sei que é um advérbio, ¿vale? Então vocês têm que utilizar muy. Outro exemplo, hablas muy bien. Ou seja, hablas muy bien el espanhol, hablas muy bien el inglês. Ou seja, a forma como eu falo, advérbio aí, ó, bien. Então, antes de advérbio, utilizo muy. Dale? Então, são nessas ocasiões que eu utilizo muy. Caio aí, que você estava perguntando, que eu nem deu tempo de ler sua pergunta. Mas eu uso muy antes de adjetivo e antes de advérbio, tá? Ficou claro aí? Ok. Agora, prestem bem atenção quando eu vou utilizar o mútil. Pela fala do personagem aí, você já consegue identificar que uma das ocasiões em que eu utilizo o mútil é depois de verbo, porque olha só, es que he estudiado mútil. Em português seria que eu estudei muito. Estudiado é um verbo, está aí no particípio, mas não deixa de ser um verbo, continua sendo um verbo. Então, vocês já sabem que uma ocasião que eu tenho que usar o mútil é depois de verbo, igual o rapazinho usou aí. Vamos a ver. Eu tenho mucho, aí eu tenho as variações, pessoal. Porque diferente do caso de muy, eu tenho mucho com as suas variações, ou seja, com as suas mudanças. Aí eu tenho o mucha, o muchas ou muchos, que é variable. Então, outro aspecto. Mientras muy es invariable, mucho já é variable, ou seja, já vai variar em gênero ou em número, tá? Vamos ver os exemplos aqui. Substantivos. Então, quando que ele vai ser variável? Antes do substantivo. Então, eu falo assim, tengo muchos amigos. Qual é o substantivo aqui? Amigos. Esse substantivo aí, gênero, masculino ou feminino? Masculino. Plural ou singular? Plural. Então, eu posso colocar tengo muchos amigos? Não. Tengo muchos amigos. Tem que concordar com o meu substantivo. Segundo exemplo, há muitas formas de decir isso. Ó, formas aí, ó, gênero, feminino, número, plural. Então, há muitas formas de decir isso. Então, essa é a primeira regrinha. Usar antes do substantivo e aí vai variar em número e em gênero. Até aqui tá tudo ok? Dúvidas até aqui? Ou está tranquilo? Ok. Aí tem uma outra situação na qual eu também posso usar o mútil. Só que aí o mútil, nesse caso, ele vai ser invariável. Em qual caso? Quando eu uso depois de verbo. Como o rapazinho usou quando ele falou es que he estudiado mútil. Nesse caso, depois de verbo, ele vai ser invariável, porque aí ele não poderia colocar es que he estudiado mucha ou es que he estudiado muchos. Vai ser sempre o mútil depois de verbo. A ver os exemplos. Mi madre trabaja mucho. Ou seja, trabaja, verbo, depois de verbo, mucho. Aí, nesse caso, é invariável, quando é depois de verbo. Próximo exemplo. Juan viaja mucho. Verbo, viajar. E sei que depois de verbo, tenho que poner aí mucho. Juan viaja mucho. Toda vez que vocês tiverem dúvida, se mesmo assim vocês tiverem dúvida, é só substituir a palavra mucho por pouco. Aí você vai ter certeza que sua frase está correta. Por exemplo, mi madre trabaja mucho. Se eu falar assim, mi madre trabaja pouco, consigo substituir numa boa. Juan viaja mucho. Juan viaja pouco, ok? É depois de verbo.
conseguir substituir por pouco, tenho certeza que a colocação está correta. Então, essas são as regrinhas, pessoal, para o uso de muy e mucho. Então, não é olhar a frase, eu vou jogar aqui, ou muy ou mucho, que tanto faz. Não, há situações específicas, há regras específicas em que eu posso usar o muy e em que eu posso usar o mucho. Até aqui tudo tranquilo? Sim ou não? Querem que eu repita alguma coisa de novo? Posso partir para os exercícios? Ok. Agora eu vou voltar lá para a nossa apostila, vou sair aqui do livro de atividades. Aí eu passei no nosso roteiro de estudo, 8º ano. Deixa eu carregar aqui a página, a apostila. Pronto. Visualizando aí a página 46. Antes de fazer os exercícios, todo mundo visualizando aqui, platicar e praticar. Se antes de fazer os exercícios, começar a fazer os exercícios, corrigir, na verdade, né? Os exercícios da próxima página, página 47, vamos ver um pouquinho essas estruturas aqui para eu dar a minha opinião em espanhol. Platicar e praticar. Há uma diferença entre essas duas palavras, né? Embora na ortografia aqui a única coisa que muda, né, são duas palavrinhas, o L, o R, o C aí. Platicar significa hablar sobre alguma coisa, conversar sobre alguma coisa. Dale? Conversar, em verdade, é uma palavra mais utilizada na América. Ellos hablan também conversar. Tenho que conversar com meu amigo. Então, platicar é hablar, conversar. E praticar é praticar. Então, aqui seria conversar ou hablar e praticar. Tá? Conversar e praticar. A ver, e tu, que piensas sobre a tauromáquia? Discute com tus companheiros. Aí vêm as duas perguntas. Para ti, se pode considerar a tauromáquia como uma forma de entretenimento? Uma expressão cultural pode ser mantenida se fosse rasgos de violência contra seres vivos? É o que nós vimos. Ainda que muitas pessoas considerem a tourada aí como uma expressão cultural, nós sabemos desses indícios de violência aí contra o touro. Quais são essas expressões aí que eu posso usar para dar a minha opinião, tá? Seja a favor ou em contra de alguma coisa. Por exemplo, eu creio que, a mim me parece que, então eu posso usar, eu creio que a tauromaquia seja algo malo, algo horrível contra os touros, contra a vida de um animal. Para as pessoas que estão de acordo aí, ou querem concordar com a opinião que eu dei, seja uma opinião favorável ou uma opinião contrária, es verdad, es cierto, tienes razón, no tienes razón, la tauromaquia es un horror para los animales. Estoy totalmente de acuerdo. Quando quero expressar desacuerdo, não estou de acordo com esta prática,
no lo creo, no es una cosa buena, no es verdad, dale? Para valorar uma ideia, valorizar uma ideia aí, me parece fatal, ou então, muy bien, es horrible, que tonteria la gente que crê que la tauromaquia sea algo bueno, por exemplo. Que tonteria, que em português seria que bobeira, que bobeira isso, certo? Então, vale a pena dar um vistazo em estas expressões. Depois, na página Herramientas, eu já expliquei para vocês o uso de muy e mucho, tá? E aqui só pede o seguinte, para completar. Retoma as palavras que a que ellas se refieren e identifica a que classe. Em algumas situações, sim, Matheus. Em algumas não chega a morrer, mas em outras, sim. Pessoal, quando ele não morre, ele fica muito ferido. Pessoal, completem aí então. Aí eu já não sei, Matheus. Aí eu já não sei. Muchas regiones. Ó, quando eu tenho muchas regiones, então eu usei regiones aí, que é o quê? Um substantivo, ok? Las regiones. Entonces, muchas regiones. Después, antiguos. ¿Qué es antiguos? Adjetivos. Entonces, eu tenho antiguos e coloquem aí que é adjetivos. Por isso que eu utilizo muy. Estão lembrados? A minha explicação. Então, essa página aí, basicamente, é só para vocês completarem isso e com a explicação que eu já dei para vocês sobre o uso de muy e mucho.